8 lições que eu vejo aqui de Simão e a cruz. Primeiro, Simão foi constrangido ou forçado a levar a cruz quando deveria ter sido outro Simão a levar essa cruz. Simão Pedro. Lembra-se que Pedro disse a Jesus: eu não te vou deixar, eu não te vou largar. Onde tu fores, eu irei. Onde é que ele estava? Onde é que ele estava? Fugiu. Imaginem um dia mais tarde. Estamos a fazer um filme esta manhã. Imagina um dia mais tarde, o Pedro, já depois de ter arrependido, conhece o Simão da cruz. E como é que te chamas? Simão. Também te chamas o mesmo nome que eu. Ixi, que vergonha. Ele pensou assim: então não é que Deus foi escolher um homem com o mesmo nome do que eu para mostrar que eu que devia ter estado lá e não estava? Ou acham que o nome do Simão foi por acaso? Hã? Acham que foi por acaso? Simão falhou, mas Deus usou de Simão. Agora podem dizer: então eu vou deixar de carregar a minha cruz porque Deus vai arranjar sempre alguém que carrega a minha cruz. Não é bem assim. É verdade. Deus pode arranjar outro David, outro Manuel, outro Joaquim, outra Maria, outra... Pode. Mas aquilo que Simão Cirneu ganhou, Pedro não ganhou nunca mais. Aquilo que Simão Cirneu passou, e não é só coisa má, mas também as coisas boas que vamos ver, se calhar vou-vos surpreender pela Bíblia, o Pedro nunca experimentou. Deus pode nos substituir, mas aquilo que outros ganham a transportar a cruz, nós nunca vamos ganhar. Simão, a minha recusa em levar a cruz, primeira lição, traz consequências. A minha recusa em levar a cruz traz consequências para mim. Segunda lição. Simão foi forçado a levar a cruz com surpresa. Com surpresa. Nós lemos da passagem, em Marcos 15, 21, que por ali passava. O homem vinha do campo, o homem estava ali a passar. Ele se calhar estava numa rua abaixo, de repente ia buscar um bocado de água, ou ia beber um cafezinho ali à esquina ali da rua da Via Dolorosa, e de repente ouve, epá, confusão, barulho, eu vou lá ver. E estava ali a olhar, de repente o centurião olhou para ele: tu és estrangeiro, és tu, anda. O homem, por ali passava, ele foi surpreendido, ele não queria, ele não escolheu aquela cruz. Ele nunca imaginou um dia ter que carregar uma cruz. Nunca. Ele nunca esperava. Não fiquem surpreendidos, segunda lição, quando a vossa cruz vos aparecer de surpresa. Porque muitas vezes ela aparece quando nós não esperamos. Segunda lição. Terceira lição. Simão foi forçado a levar a cruz. Sabem porquê? Porque estava perto de Jesus. Se eu estivesse numa rua atrás, ele não levava a cruz. Ele levou a cruz porque estava ao lado de Jesus. O outro olha para Jesus e vê o Simão olhar para ele. E como eu imagino o centurião. Filme. Estão a ver filme? Hoje vamos sair daqui com um canudo em realização. Hein? Estão a ver o centurião no cavalinho? Olha, eu tenho que arranjar alguém, tenho que arranjar. Olha para Jesus e vejo o outro olhar para Jesus também. Zás! O Simão foi apanhado porque estava perto de Jesus. O Simão levou a cruz porque estava perto de Jesus. A cruz pode vir ter contigo na fase da tua vida em que te aproximas de Deus. E esta, hein? E já não percebe porquê. E possivelmente é uma resposta às nossas orações. Mas vocês poderão dizer: mas eu nunca oro para ter uma cruz. Calma, oraste sim. Eu vou explicar-vos. Muitas vezes a vossa cruz pode ser um problema de saúde. Pode ser uma dificuldade no trabalho. Pode ser um problema familiar. Pode ser um problema económico. E poderão dizer: eu não pedi isto a Deus. Mas sabem, talvez tenham pedido. E a oração até foi boa. Eu vou-vos dizer: orações que pedem cruzes. Deus, mantém-me perto de ti. Cruz. Ajuda-me a conhecer-te. Cruz. Dá-me paciência. Cruz. Nunca pediram isso? Não se surpreendam se Deus vos der uma cruz, porque é isso que vos vai dar. Mas isso é bom. E já vamos ver o que o Simão Cirneu ganhou. Ok? Portanto, terceira lição, muitas vezes a cruz não vem por castigo, mas vem porque buscamos Jesus. Ok? Quarta lição. Simão foi forçado a levar uma cruz que nunca pediu. Que nunca pediu. O centurião não pediu voluntários. Ele não se voluntariou. Ele foi forçado a tomar. E foi dada essa cruz, sabem por quem? Não foi por um crente, não foi por um fiel, não foi por um sacerdote, não foi por um amigo, foi por um inimigo. Foi um inimigo que lhe deu a cruz. Há cruzes que nós temos que nos são dadas por pessoas que não gostam de nós. E que nos querem mal. E que são nossas inimigas. E esta, hein? E Deus não mostra a sua soberania nisso? Mostra. Deus usa os nossos inimigos como se fossem fantoches na sua mão. Porque aquele centurião estava a ser usado por Deus para abençoar Simão. Muito embora Simão não percebesse,
Mas mais tarde vou-vos explicar o que é que ele ficou a ganhar com isso. E usou um inimigo, que é um centurião, para lhe dar uma cruz. Muitas vezes são os nossos inimigos que nos dão cruzes. Mas nada acontece sem a soberania de Deus. Nada. Quando a cruz que não desejamos chega, lembremos que Deus sabe o que faz. Ok? Mesmo que seja um inimigo a dar-nos essa cruz, lembremos que Deus está lá em cima e que Deus é soberano e que Deus sabe o que faz. Quinta lição. Simão foi constrangido a levar uma cruz para a qual inicialmente odiou. O homem não gostou daquilo. Imagina, ele se cá estava bem vestido, com aqueles trajes para ir ao templo. Bem penteadinho, cheiroso, todo perfeito para servir a Deus e cultuar. Eu demorei anos para este momento. Vou-me sujar a minha roupa toda, cheia de sangue, uma tábua suja. Vou ser cuspido pelo caminho, gozado pelo caminho. Porquê é que eu saí de Cirene? Porquê eu gastei as minhas poupanças de vida para este momento? Ele odiou. Um madeiro de 35 quilos em cima dele. Imaginem a cena. Mas quando ele vai buscar esse madeiro, agora concentrem-se, que isto é importante. Jesus está no onde? Imaginem, estamos a filmar. Nós somos realizadores hoje. Jesus está no chão. Certo? Ele vai ter que ir buscar a madeira ao chão. E vai ter que olhar para Jesus. Agora imaginem a cena dele olhar para os olhos de Jesus. E de repente, ele deixa de ser um homem frustrado e zangado para encontrar paz. Porque aqueles olhos devem lhe ter dito alguma coisa. Ele nunca mais foi o mesmo depois de olhar para Jesus. Eu tenho a certeza que depois o resto do caminho ele tinha feito o efeito mute. Ele deixou de ouvir os insultos. Ele deixou de ouvir as críticas. Ele deixou de ouvir tudo. Porque os seus olhos estavam só focados em Jesus. E aquele homem deixou de ser o mesmo. A partir do momento que vai ao chão, olha para Jesus e percebe que aquele homem não é nenhum criminoso. É o Salvador. A cruz, quando é tomada, parece-nos sempre o fim do mundo. Até que olhamos para Jesus. E foi isto que Pedro perdeu, irmãos. Onde é que estava Pedro? Pedro perdeu a hipótese de olhar para Jesus desta forma como Simão olhou. E ter ganho o que o olhar de Jesus lhe deu. Pedro nunca mais ganhou isto na vida. Quinta lição. Sexta. Estou quase a chegar à oitava, como vêem. Simão foi constrangido a levar uma cruz num contexto de desprezo e de gozo. Num contexto de desprezo e de gozo. Ele, ao carregar a cruz, ele associou-se ao escárnio de Cristo. Porque aqueles que estavam a gozar com Cristo começaram a gozar com ele. Vocês conhecem as pessoas. Eu imagino. Eles gozaram com Simão, eu tenho a certeza. Sabem porquê? Porque não eram eles que estavam lá. Nós, volta e meia, quando vemos alguém passar por mal, a natureza humana é, eu vou gozar porque não sou eu que estou lá. Estás tu, eu não sou, ufa. Então, ele por cima era estrangeiro. Então imagina o Simão a ser gozado, a ser maltratado também. Ele foi constrangido a levar uma cruz num contexto de desprezo e de gozo. Ele foi gozado, foi maltratado. Então a sexta lição, não se surpreendam se os outros à vossa volta não compreenderem a vossa cruz. E gozarem e vos disserem mal de vós. Não se surpreendam, porque Simão teve que enfrentar um caminho longo, porque aquelas eram ruas que nunca mais acabavam, até chegar ao Gólgota, ser gozado e maltratado, sem ter culpa nenhuma. E ele deve ter pensado, mas ninguém me compreende a minha situação, em que eu fui chamado para isto e não tenho culpa nenhuma. E ele disse, mas eu tenho razão, eu não mereço isto. Esqueçam isso. Carreguem a vossa cruz, mesmo que os outros não percebam, mesmo que os outros não entendam, mesmo que os outros gozem. Esta animosidade ligou mais Simão a Jesus, porque fez ele, Simão, ficar mais complacente e mais próximo de Jesus. Ele percebeu, este homem de facto é inocente. E ficou cada vez mais ligado a Jesus. Ok? Quando ninguém perceber o que passam, Jesus percebe. Quando os outros não mostrarem simpatia, na nossa cruz, lembrem-se, Jesus terá sempre o que nós precisamos. E o facto de o único estar com Simão ser Jesus na altura prova isso mesmo. Simão estava sozinho, mas Simão, além do olhar de Jesus que o marcou, ele percebeu que Jesus era o único amigo que tinha ali. Ele não tinha mais ninguém. Mesmo quando isso acontecer, olhemos para esta história de Simão e ganhamos força e alento. Sétima lição. Simão foi forçado. Eu acho que a partir de um certo momento ele já não fez com zangado ou triste, porque a partir do momento que ele olha para Jesus, ele fala com prazer. Mas o que é facto é que foi forçado a levar a cruz até ao fim, até a Gólgota. Segundo Mateus e Marcos, não vamos ler, subentende-se que Simão levou mesmo até ao fim. O objetivo não era Simão levar e fazer uma perninha com Jesus. Agora levas tu, depois levo eu. Depois levas tu, depois levo eu. A ideia era Simão carregar a cruz até ao fim.
E Simão levou a cruz até ao fim. Não tenham pressa em ver-se livre da cruz. Não tenham pressa. Não vemos que Simão tivesse dito assim, eu levo até à rua direita. A partir daí ao centurião, calma lá, já fiz muito. Escolhe outro. Não lemos isso. Duvido que ele tivesse dito isso. Tenho quase ponho as mãos no fogo pelo Simão, que ele não fez isso. Ele levou até ao fim. Não desejemos o fim de uma cruz antes da mesma chegar ao destino. Porque há um processo que a cruz vai produzir em nós que só vai ser maximizado se nós levarmos até ao fim. E podemos estragar tudo com as pressas de tentar pelo chão. Ok? Oitava lição e das mais importantes. Simão foi forçado a levar uma cruz com resultados fantásticos. Até que enfim falas de boas notícias, David. Já vos falei de algumas, mas vou-vos deixar outras. Os resultados fantásticos de Simão ter feito o que fez. No princípio, o resultado não foi bom, foi mau, foi muito mau. Estou certo que Simão, quando carregava a cruz, dizia: este é o pior dia da minha vida. Porque é que eu saí de Cirene? Mas depois, Simão foi o único na história da humanidade que pode dizer o que eu vou dizer a seguir. Eu e Jesus carregámos a cruz que salvou o mundo. Não é verdade? Simão é o único da história da humanidade que pode dizer: eu e Jesus carregámos a cruz que salvou o mundo. Olha o que o Simão perdeu. Já viram? Já viram poder dizer isto? Eu e Jesus carregámos a cruz que salvou o mundo. Fantástico. Ele pode se orgulhar da cruz de Cristo. O orgulho dele é literalmente a cruz física de Cristo. Mas a partir desse momento, ele passou a carregar uma cruz espiritual. E vou-vos explicar o que é que nós devemos carregar. Que trouxe bênção. Nós lemos em Marcos 15, 21, que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Alexandre e Rufo eram crentes. Marcos está aqui a dizer: olhem, sabem quem foi o homem que carregou a cruz do Senhor Jesus Cristo? É o pai daquelas pessoas que vocês conhecem, é pai do Alexandre e do Rufo, que estão connosco, que celebram. Já viram os impactos para a geração seguinte? Os filhos ficaram envolvidos na obra. Alexandre e Rufo. Quem carregou a cruz foi o pai. E depois eu gosto disto. Os filhos destacaram-se do pai. O pai é conhecido pelos filhos. Eu gostava que um dia fosse conhecido pelo Gabriel e pelo Daniel. Olha, aquele é o pai do Gabriel e do Daniel. Está tudo bem. É sinal que eles estão bem. Eu não me importo de ser conhecido em função dos meus filhos. E aquele foi conhecido em função dos seus filhos. Olha, irmãos, aqueles que temos filhos, que um dia sejamos conhecidos pelos nossos filhos. Que não sejamos conhecidos. Aquele é o filho do David. Não, aquele é o pai do Gabriel e do Daniel. Que seja assim para mim. Estes dois homens, o Alexandre e o Rufo, eram dois homens conhecidos no meio dos fiéis. E porque ele levou a cruz, ele levou Jesus à geração seguinte. Estão a ver a vantagem de levar a cruz? Sem ele perceber na altura, ele levou a cruz à geração seguinte. Há uma passagem que está em Romanos 16:13. Eu vou citar. Eu não sei se este Rufo é o mesmo. Nem vou dizer que o é. Mas diz assim: Paulo, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Sabem quem é a mãe de Rufo? Vamos supor que é o mesmo Rufo. Eu acredito que seja. Se for este mesmo Rufo, Rufo já estava a serviço na igreja em Roma, e a sua mãe era a mulher do Simão Cireneu, que era como uma mãe para Paulo. Já viram aquela família fantástica? Aquela família não seria o que era se não houvesse uma cruz. Alexandre, Rufo. O Rufo estava em todas. O Rufo parecia aqueles animais de combate. O Rufo estava em Jerusalém, era conhecido em Jerusalém. O Rufo é conhecido em Roma. O Rufo é conhecido em todo lado. O pai e a mãe eram identificados pelo Rufo. A própria mãe em Romanos, aquela é a mãe do Rufo. O Rufo devia ser um crente fantástico. Porque toda a gente conhecia os pais pelo Rufo. O Rufo, o Alexandre, é a única pessoa que nós vemos na Bíblia em que Paulo considera como uma mãe. A mulher a mãe do Rufo, a mulher do Simão Cireneu, foi de tal modo especial que Paulo considerou uma mãe. Eu faço um alerta. Eu não posso provar a 100% que o Rufo é o mesmo. Mas se for, dá cá um jeitaço. Mas se for, as peças quase que se encaixam como um puzzle. E eu acredito que possa ter sido. Irmãos,
não tenho mais nada para vos dizer. Que possamos lembrar-nos sempre desta história, deste filme que vocês imaginaram hoje nas vossas mentes. Hoje foram realizadores. E lembrem-se, quando a cruz baterá à porta, levem-na até ao fim. Que o Senhor nos abençoe. Eu não vou dizer mais nada, senão podemos meditar naquilo que ouvimos. Que o Senhor nos ajude mesmo a podermos perceber. Acho que foi muito claro. Eu queria chamar o Bruno, para terminar com a oração, faz favor. E que o Senhor nos ajude, de facto, a podermos olhar e perceber as vantagens que nós temos em poder carregar a cruz e caminharmos com o nosso Deus ao nosso lado. Bruno, podes terminar com a oração, faz favor. Vamos então orar. Bondoso Deus, vamos até Ti, Senhor, sem palavras, Pai, apenas com corações gratos por aquilo que ouvimos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua poderosa mensagem, Te agradecemos pelo ato histórico que foi a cruz, Te agradecemos pelo seu significado, Pai, e Te queremos agradecer em especial por esta tamanha salvação. Te agradecemos por aquilo que ouvimos, ajuda-nos depois no resto deste dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.